Pronto, então, bom dia a todos e todas, família linda. Bom dia, essa família linda que está aqui. A Leda acabou de dizer uma coisa que vai, um exemplo vivo que vai servir para a nossa aula de hoje. E vocês vão entender. E todos vocês, muitas vezes, tiveram exatamente esse mesmo pensamento que a Leda teve. E agora vocês vão começar a entender muita coisa. Então, as pessoas ainda estão entrando, que maravilha, já estamos com 30 pessoas aqui. E essas 30 pessoas são muito especiais e elas vão descobrir por quê. O que elas estão fazendo de diferente que as outras pessoas ainda não estão. Ainda, mas um dia vão chegar, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que eu preciso ver. Ah, eu preciso compartilhar. Deixa eu achar minhas telas, né? Que eu deixei tudo preparado. Aí depois o computador desconfigurou todo. Esse que foi o probleminha técnico. Tudo saiu do que eu tinha organizado. As minhas telas, com os slides para vocês. Então, enquanto você organiza, olha aqui meu cafezinho, ofereço para vocês. Ele é miniatura, mas dá para todo mundo. Beijo. Beijo, minha linda. Pronto. Deixa eu ver. Ah, deixa eu voltar para o Zoom, né? Deixa eu fazer uma coisa. Drica, vou te convidar para você ser minha co-host, tá? Me ajudar se cair a conexão, se der problema em microfone aberto. E a Estela também. Vou colocar a Estela. Estela, você dá conta de fazer isso? Abrir e fechar o microfone do povo? Ainda não? Abre o microfone que eu não estou te ouvindo. Eu estou voltando para casa, eu estou em viagem, então assim vai ficar complicado. Pode ser que algum período não dê, entendeu? Não, a Drica está em casa. Se precisar alguma emergência. Mas Jonathan, gratidão, viu? você dá conta também de controlar os microfones? Vou botar o Jonathan de co-host. Tá. Vai aprender coisa nova. Cadê a... Ué? Cadê a Drica? Ah, tá aqui. Então, nós temos 2 co-hosts hoje. Que bom. Bom, eu fiz uma enquete com vocês para saber os assuntos que vocês querem que eu fale. Então, até eu anotei aqui e eu vou ler essa lista para vocês, porque é muito interessante. Vocês vão ver que todos vocês têm esses mesmos problemas. E eu também. Se eu não tenho, eu já tive e já trabalhei eles. Então, vocês vão começar a ver que o ser humano, ele não é muito criativo. A gente tem até problemas muito semelhantes. E é muito engraçado. Então, vamos lá. Quais são as maiores dores ou problemas que vocês têm? Controle, querer controlar todas as coisas, não criar expectativa, aceitação, aceitar as situações, as pessoas como elas são, insegurança, autossabotagem, ter equilíbrio, ou melhor, a dor seria a falta de equilíbrio, desenvolver mais autoconfiança. Como não ter dor? Essa é uma pergunta, e nós vamos hoje começar nesse processo. Eu vou ensinar para vocês como não ter dor. Não é tão difícil. É que vocês estão colocando foco no lugar errado. E vocês estão sofrendo por causa desse foco no lugar errado. Muitas expectativas. Vocês criam expectativas demais. E uma expectativa não suprida gera raiva. Aí vocês sabem de onde vem a raiva. Não saiu do jeito que você queria, é raiva. E vocês vão
também entender quem é que cria expectativa não suprida. Uma outra coisa, somatizações. Ou aquela coisa, eu vou no médico, não tenho nada, mas eu não estou bem. Que está acontecendo com muita gente. Está tendo muitas atualizações, tá? Tá normal nessa época. É uma coisa que está acontecendo, está muito engraçado. Depois, isso daí é até um outro assunto muito importante para a gente falar numa outra aula. Dificuldades de reconhecer, aceitar e lidar com a sombra. A sombra parece um bicho-papão. Mas na hora que a gente começa a entender como lidar com a sombra, gente, é maravilhosa. A sombra é uma das suas maiores fortalezas e você não sabe. Depois que a gente aprende, eu vou precisar depois, um outro dia, só fazer uma aula sobre sombra. Querer ir muito rápido. No assunto de hoje, a gente vai falar muito disso. Quem quer ir muito rápido? Receio, medo de dar certo. Na hora que assim, você está indo para um caminho, aí você recua, puxa o freio de mão. Será que eu mereço? Que crenças que tem aí? Um monte de gente tem isso. Problemas com prosperidade, falta de din-din, falta de relacionamento saudável, falta de saúde. Perseguição espiritual. Mas a pessoa que escreveu perseguição espiritual explicou, tem muito mais a ver com inveja. Aí vocês vão entender quem sente a inveja. Apegos. Como que eu falo? Crises de agarramento. A gente agarra as coisas e não quer soltar. A gente agarra aquela situação que está ruim e não quer soltar. A gente faz isso. A gente agarra aquele relacionamento que acabou e não quer soltar. A gente agarra o trabalho que está te massacrando e você não quer soltar. Você agarra até um problema de saúde porque ele é conhecido e não quer soltar. Terapia dói. Eu começo a fazer qualquer processo terapêutico e parece que eu pioro. Sim. A terapia serve para você olhar a dor, então claro que vai doer. Você acha que terapia é sem dor? Não. Quantos anos levou para você instalar todos esses problemas na vida? Um monte. Você acha que uma sessão vai ser mágica e vai resolver? Você vai estar olhando feridinha por feridinha. Não precisa ser uma dor tão grande, mas ela vai incomodar até você resolver. E o universo, ele vai chacoalhar você até você mudar aquilo que tem que mudar. Se tem uma dor que é constante, vai e volta, vai e volta, vai e volta, significa aquele assunto ainda você não conseguiu resolver. Então, aí vem a dor como alerta, tá? Então, você não está conseguindo resolver. Muitas vezes a gente não consegue resolver sozinho. A gente precisa de ajuda. Mas eu fiz terapia com fulano de tal. Não resolveu? Muda. Às vezes a gente tem que escolher vários terapeutas e tentar até ter uma pessoa que tem aquela linguagem que faz o link e consegue acessar, tá? Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ouvir muita coisa. E com o tempo, vocês vão conseguir dar certo, conseguir achar alguém para cair a ficha. E depois da aula de hoje, vai facilitar muito cair a ficha, porque eu vou falar também da resistência. Quem é que resiste? Falta de energia, falta de ânimo, ansiedade, insônia. Se colocar como vítima da situação, o culpado é o outro. Se sentir rejeitado, abandono, raiva, não sei a minha missão de vida, sequelas e traumas do passado que você ainda carrega
E essas sequelas e traumas do passado têm a ver com a crise de agarramento, o quanto que você ainda está agarrado nisso. As coisas passaram, só que por que você ainda está vivendo no passado e não vira o corpo e olha para o futuro? Culpa, julgamento, vergonha, inveja, olha, inveja saiu outra vez, mágoa. A inveja é uma coisa muito legal. A inveja é uma sombra fantástica. A inveja é uma sombra que a gente pode pegar como exemplo. Não é que você tem inveja, é que você queria ser aquilo. Só que como é difícil ser aquilo, você fica remoendo como inveja. Mas se você tem inveja de alguém, pega aquela pessoa como exemplo. Olha quais são os passos que aquela pessoa deu. Sabe, na PNL a gente fala modelar. Modelar significa o que essa pessoa fez, copie o que essa pessoa fez. Só que você precisa copiar passo a passo. Tentar, nossa, para ela chegar ali, quais foram os passos? O que ela teve que aprender? O que ela teve que fazer para chegar ali? Copia cada passo que essa pessoa deu, se você tem inveja. Vai lá e pergunta para a pessoa, me ensina a fazer isso? Com certeza, as pessoas que já conseguiram, elas ensinam, porque elas sabem que foi muito trabalhoso e muito difícil, tá? E também tem um assunto, só que isso é para uma outra aula, capacidades paranormais, que foi o meu querido Jonatas que falou. Só que para a gente chegar nas capacidades paranormais, a gente tem que resolver essas dores. Não adianta você ficar com essas dores, problemas, a vida toda embolada, que você vai desenvolver todas essas capacidades de maneira torta que vão atrapalhar até você na vida. A gente quer sempre assim um milagre, mas milagres acontecem quando você faz o que tem que ser feito, e você vai entender hoje tudo isso, tá? Só que para a gente começar o assunto de hoje, que o assunto de hoje é como eu posso começar a resolver as minhas dores e os meus problemas. Como achar o fio da meada para desembolar essa vida caótica que eu tenho? Eu posso chegar nisso, sim. Só que eu vou ter que ter paciência e ir devagarinho para resolver tudo isso. Mas, para isso, vocês vão precisar entender uma coisa. Eu quero ampliar o foco de vocês. Eu quero ampliar a consciência de vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Gente, me dá um joinha. Estão vendo a minha tela? Dá um joinha para mim assim, faz assim com a mão. Beleza. Estão vendo o mar, né? Então, perfeito. Ah, peraí, eu tenho que fazer o negócio antes. Deixa eu só colocar aqui o PIN. Pronto. Agora eu vou compartilhar e vocês vão ver o mar de novo. Pronto, vocês estão vendo o mar agora. Se por acaso eu estiver falando alguma coisa, vocês não estão vendo a tela que eu estou compartilhando, vocês, qualquer coisa, abre o microfone e fala, Cris, não estou vendo, tá? Para quem está no celular, às vezes você tem que jogar de lado a tela, achar uma tela do lado, tá? Então, tem o oceano. O oceano é como se fosse Deus, tá? Então, eu vou fazer uma alegoria aqui. O oceano é tudo. É o Criador, é a fonte. E o oceano é feito de água, não é? Se a gente pegar uma gotinha dessa água, essa gotinha não tem as mesmas propriedades físico-químicas da água, não é feito da mesma matéria, com os mesmos átomos,
com as mesmas coisas que a água do mar tem? Se eu pegar uma gota de água do mar e colocar assim num pratinho, essa gota é igualzinha o mar inteiro, não é? Até aqui, não, acho que está tranquilo, tá? E aí, nós somos gotinhas de gotinhas de gotinhas de gotinhas. Então, do mar sai uma gota grande, que essa gota grande cria outras gotinhas, e essas outras gotinhas criam mais gotinhas, que criam gotinhas, que criam gotinhas. E nós estamos aqui embaixo, nessas últimas gotinhas, aqui embaixo. Então, nós somos feitos da mesma substância que o oceano, não é? A gota só mudou de tamanho, mas é a mesma gota, tá? Se Deus, o oceano, é a água e nós somos a gotinha, nós temos as mesmas características que Deus, não temos? Então, quais são as características de Deus? Que a gente aprende até quando a gente faz catecismo. Deus é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus é onisciente, sabe tudo. Deus é onipotente, pode tudo. Então, essa gotinha que sou eu tenho as mesmas características de Deus. Eu posso ser, ou melhor, eu sou onipresente, onisciente e onipotente. Só que eu esqueci que eu sou isso. Eu não lembro que eu sou isso, porque eu tenho tanta caraminhola na cabeça. Eu passei por tantas encarnações, eu esqueci quem eu sou. Mas eu sou igualzinho a Deus. Então, aí, esse já é o link para essas todas capacidades paranormais, tá? Agora vocês estão entendendo, a gente, na hora que começa a lembrar quem a gente é, a gente começa a resgatar nossos poderes mágicos, que é onipresença, eu posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o tempo não existe, eu vou além das barreiras do tempo. Onisciência, eu posso saber tudo, eu posso captar o conhecimento do campo, conhecimento dos objetos, e eu posso tudo, eu sou um criador igualzinho a Deus. Legal isso, né? Então, se Deus é isso, eu que sou essa divisãozinha, eu sou um fractal de Deus, eu sou um pedacinho de Deus, eu também sou onipresente, onisciente, onipotente. É muito difícil entender isso que eu falei, gente? Balança. Pode falar? Pode. Isso é muito interessante, Cris, porque quando a gente aprende lá no catecismo que Deus está em todo lugar, a gente entende como é impossível. Depois você vai crescendo, você percebe que é energia, porque se é energia, ele vai estar realmente em todo lugar, onipotente, onipresente, onisciente. Com essa modernidade toda, essa evolução toda, esses dias eu estive pensando assim, caramba, Jesus disse que a gente ia poder estar em todos os lugares e sermos também onipresentes. O que essa tecnologia está fazendo conosco? Está nos colocando no mundo inteiro, em todo lugar. Eu sei que o que você está falando tem uma profundidade, um foco mais espiritual, mais paranormal, mas, na realidade, isso faz sentido? Faz totalmente. A internet é o primeiro passo da nossa multidimensionalidade. Então, eu captei, certo, o Sim, significado. captou certo, e nunca a gente teve tão conectado e em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós estamos no mundo inteiro.
Tem gente, às vezes, até de outros países aqui. E olha que maravilha, a internet é um treino para a nossa multidimensionalidade. Só que a gente também vai poder treinar o nosso eu. Nós temos essas capacidades que não precisa de um equipamento para isso. Tanto que quando a gente trabalha com o sincronotron, que é uma das técnicas mais avançadas do planeta, ele ajuda a desenvolver a telepatia, a sincronicidade e tudo mais. Desenvolver no nosso aparato mental, no nosso cérebro. Desculpa, eu não ouvi. Qual técnica? Sincronotron. É uma prática terapêutica da lei do tempo. Do sincronário da paz. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho da comunidade galáctica, do tudo que está rolando para vocês saberem. Mas isso eu vou deixar para o finalzinho. Bom, vocês entenderam essa parte. Agora eu vou dar um passo a mais. Vocês saíram desse mundinho pequenininho de vocês e agora, com essa explicação que eu dei, vocês ampliaram e vocês relembraram um pouquinho do quem vocês são. Mesmo que a ficha não caiu, tem lógica o que eu falei, que nós temos as mesmas propriedades de Deus. Mesmo que você não lembre, você tem isso em você. Às vezes a gente é meio, como que eu falo, meio burrinho, né? Mas a gente tem. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Pronto, compartilhando. Coloco agora o modo de apresentação. Pronto. Agora, se a gente vê esse ser, você viu? Tem esses 3 bonequinhos aqui, não tem? Cada um, essa bolinha amarela seria a centelha divina de vocês, a alma de vocês, o espírito de vocês. O que está acima, que dividiu e criou vocês, é o eu superior, é o que a gente chama de eu superior. Então, o meu eu superior tem um outro eu superior que criou também esses seres, que teve antes um outro eu superior, que teve antes, até a fonte que é Deus. Certo? Então, eu vou falar desse mais pertinho da gente, da nossa alma e o nosso espírito, e do nosso eu superior, esse mais pertinho da gente, tá? Vamos pegar um assunto mais íntimo para ser mais facilzinho para a gente entender. Eu vou fazer agora uma outra alegoria. Num navio, nós temos o capitão que comanda o navio. E nós temos o marinheiro. Não só o marinheiro, até vários marinheiros. O capitão, ele aprendeu navegação, ele sabe ler a bússola, ele sabe ver as estrelas, ele conhece os mapas, ele conhece as correntes, ele tem o conhecimento, ele sabe muito mais do que o marinheiro. Até aí tá ok, não tá? Dentro de nós, nós temos uma parte que é o capitão, e nós temos outra parte que é o marinheiro. Isso é dentro de você. A parte que é o capitão, ele dá as ordens para o marinheiro. Só que, normalmente, o marinheiro, que é essa parte inferior da gente, ele está cheio de coisa na cabeça. Olha só os assuntos que o marinheiro pensa. Ah, será que eu vou ver minha namorada, meu namorado? Ah, eu estou precisando ganhar dinheiro. Oba, comida. Ai, amigos, vamos sair, vamos se divertir. Então, o marinheiro, ele está focado em todos esses assuntos externos. E a cabecinha dele está 1000 por hora. Ele olha o Instagram, ele olha a rede social. E ele não está prestando atenção no que o capitão está falando para ele.
E a vida do marinheiro é uma vidinha, porque ele não ouve o capitão que sabe tudo. Por quê? Ele não ouve porque ele está distraído com um monte de coisa na cabeça. Não parece alguma coisa semelhante com a vida de vocês? Não está parecendo? Quando o marinheiro começa a criar lacunas entre um pensamento e outro, o capitão pode dar as ordens e o marinheiro entender e fazer aquilo que é o mais importante, que é o que realmente vai resolver a vida do marinheiro. Só que para o marinheiro ouvir, ele vai ter que parar de pensar tanta besteira. Ele vai ter que criar um momento de lacunas entre o pensamento e prestar atenção no capitão. Enquanto o marinheiro não quiser prestar atenção no capitão, ele só vai fazer besteira. Que é a vida da gente, né? A gente faz um monte de besteira quando a gente não presta atenção no capitão. Quem é o capitão? O capitão é o eu superior. Quem é o marinheiro? É o nosso ego. Nosso ego fica cheio de blá, blá, blá mental. E olha, todas essas aulas, a gente vive falando exatamente dessa dupla, o eu superior e o ego, o eu superior e o ego. Então, na hora que o ego resolve ouvir o eu superior, as coisas dão certo na vida. Enquanto ele não ouviu o eu superior, as coisas dão ruim. Até aqui, tudo bem, gente? Falei algo muito estranho que vocês não conheciam? Algo muito cabeludo ou deu para compreender? Ai, deixa eu só ligar aqui o ar que está começando a ficar quente. Pronto, ligou. Então, até aqui tudo bem. Deu para entender. Deixa eu agora mudar a tela. E agora a gente vai começar no assunto de hoje, porque isso eu já tinha dado numa outra aula sobre como cocriar. Sim, e eu gosto de falar de maneira facinho para vocês entenderem. Se eu falar de maneira difícil, vocês não entendem. Nem eu entendo, tá? Porque me foi passado também de maneira fácil esses conhecimentos. E foi me passado por um ser chamado Antar, uma consciência superior, quando eu tinha lá pelos meus 20 anos de idade, eu comecei a fazer terapia com um ser extraterrestre. Sabe, as coisas que caem na vida, eu não fui atrás. De repente eu estava fazendo, eu falei, meu Deus do céu, estou fazendo com um ser extraterrestre, sendo canalizado por uma terapeuta, e foi maravilhoso. E eu quero compartilhar muito desses todos os conhecimentos que eu tive dessa didática que eu aprendi com o Antar, tá? Então, o tema de hoje é como começar a resolver minhas dores e meus problemas. E a gente fica como essa mocinha aqui, só olhando, e agora? Como é que eu vou fazer? É tanta coisa que eu não sei, fico meio perdido. E essa sensação de por onde eu começo é difícil. Então, eu vou dar uma chave para vocês. Quando a gente recebe uma chave, ela abre as portas. Então, ela vai abrir a porta da compreensão para vocês. E essa é uma das chaves mais importantes dos conhecimentos. E eu também quis dar essa chave porque ela veio de um livro que eu estou estudando, que é o Pistis Sophia. E é um livro, assim, é um evangelho apócrifo. O Pistis Sophia são todos os ensinamentos que Jesus deu para os apóstolos e não estão na Bíblia.
E eu vou falar exatamente disso, desse Cris, dá relacionamento. licença. Esse livro Oi? tem a ver com as cartas. Dá licença, esse livro tem a ver com as cartas de Cristo? Tem a ver sim, só que é muito anterior, é da época de Jesus mesmo, quando ele estava encarnado, é todo ensinamento que Jesus trouxe depois que ele ascensionou e voltou a conversar com os apóstolos. Tudo É que a os carta apóstolos anotaram. Você viu as cartas de Cristo, Sim, eu naturalmente, li, né? sim. Não, isso Eu li também. é muito mais profundo que as cartas de Cristo. Ele é bem profundo, Cris. Ele, aliás, ele elimina todas as crenças religiosas que a gente tem, né, em relacionado ao cristianismo. Exatamente. Ele é um ensinamento que deveriam ter passado e não passaram. Só que imagina também naquela época, também era complicado para as pessoas entenderem, aí depois as pessoas foram deturpando todo esse conhecimento, e agora nós estamos prontos para resgatar e entender. Tanto que você só chega nesse conhecimento quando você estiver pronto. Se você não estiver pronto, você não chega, porque o nosso cérebro não acessa. E se o conhecimento é tão complicado, queima os nossos miolos. A gente ouve, dá um curto-circuito mental e você... não entendi. Então, não vale a pena. Nós precisamos andar conforme a gente vai conseguindo. Qual que é o nome do livro? Piste Sofia. E o autor, Jesus. Simples assim. Tem várias versões da Piste Sofia. A que eu mais gosto é do JJ Hurtak. Tá? Então, depois tem... coloca aqui no chat as informações para quem quiser, tá? E depois coloca também no grupo, quem tem esse acesso, enquanto que eu estou dando aula, vai lá e pega o link. Já tem edição nova do... Não, a Piste Sofia não tem edição nova, vai ter daqui a pouquinho. Tem edição nova da Chaves de Enoch, tá? Que é um conhecimento bárbaro. Mas fiquem tranquilos que as coisas importantes eu vou reproduzindo aqui para vocês e vou decifrando para vocês. Ó, uma coisa que é legal, poderia usar a função levantar a mão ao invés de interromper? Ó, isso é bem legal, tá? Quem quiser falar, levanta a mãozinha. Para levantar a mãozinha, para quem não sabe, tem uns pontinhos aqui, eu tenho a... Ai, gente, nem eu sei dizer. Tem, assim, reações. Você aperta reações, vai ter mãozinha, coraçãozinho, um monte de coisas. E tem, assim, levantar a mão. Eu vou desligar o microfone, fica tranquilo. Tá? Eu desligar o microfoninho. Beleza. Tá? Lívia, você espera eu explicar e depois, no final, eu agora quero dar a explicação mais direta de toda a aula de hoje e no final eu abro para perguntas. Vamos fazer isso? Senão vai interromper e a gente acaba mudando o caminho e talvez a sua resposta venha agora, na parte da aula que eu vou dar. Porque é muito engraçado, as pessoas entram no campo, entram na sincronicidade, tá? Os gnósticos também têm todo esse conhecimento. Então, é um conhecimento muito antigo. E é um conhecimento fantástico. E eu vou dar uma explicação, a explicação já mastigada de um pedacinho do Piste Sofia para você. Tá? Desse relacionamento eu superior e ego. Pronto, vocês estão vendo, né? O eu superior dá as ordens e o ego executa. Gravem isso. O eu superior dá as ordens. O eu executa. Vou falar de novo. Para a vida dar certo, para tudo dar certo, o eu superior dá as ordens e o ego ouve e
obedece. O ego ouve, obedece e faz o que o eu superior mandou. Isso é muito importante vocês saberem. Tá? Olha, o eu superior transmite, o cérebro recebe essa transmissão, que pode ser telepática, pode ser intuitiva, pode ser uma ideia da cabeça. Só que é uma ideia que tem características próprias. E nós vamos falar essas características para você saber quando que é eu superior e quando é ego. Para vocês não mais bagunçarem isso. Então, a mente, que está aqui, o ego, vai receber e fazer. Ele obedece ao eu superior. Então, qual que é a função do ego? Obedecer o eu superior. Não ser uma criança nem mimada e nem birrenta. Ele é uma criança que obedece o eu superior. O ego é o servo, não o senhor. O ego serve para cumprir as determinações do eu superior. O ego precisa estar a serviço de qualquer que seja a nossa experiência. Vamos lá. Quando o eu superior traz uma intuição, você está tendo um problema, você ouve aquela vozinha, faz isso. Você recebeu a informação. E você não faz, você se dá mal. Porque o eu superior sempre vai dar uma dica. Quem não ouve é o ego. O ego não, às vezes não quer ouvir, porque ele está infantil. O ego precisa estar a serviço de qualquer que seja a nossa experiência. O ego é a nossa parte braçal, gente. Não importa qualquer experiência que a gente tenha, nós precisamos do ego para resolver os problemas. Porque o eu superior não está no seu corpo físico. O eu superior não está na 3D. Quem está na 3D é o ego. O ego representa, é a parte braçal do seu eu superior. É o servo do eu superior. O servo serve. O servo não dá pitaco. O servo não fica com achismos nem caraminholas. O servo apenas faz o que tem que ser feito. Tá? Mas o que acontece? O nosso ego precisa ser reeducado na ordem universal das coisas. Porque na ordem universal das coisas não é de qualquer forma, não é do jeito que eu quero e não é no tempo que eu quero. Tá dando para entender isso? O ego, vocês vão entender que o ego quer do jeito dele, quer da forma dele, quer no tempo dele, porque ele ainda está infantil. Mas um ego educado sabe que existe uma forma correta, de acordo com a ordem universal, existe um jeito correto e existe um tempo correto. E esse tempo correto é o tempo que eu estou pronto para lidar com isso, com aquilo, com as coisas da vida. E é de acordo com o nível de integridade do ser que eu sou. Quanto mais você está alinhado com o seu eu superior, quanto mais você está alinhado com, sabe aquele alinhamento? E esse alinhamento, eu até falei na aula passada, que é aquela sincronicidade entre o pensar, o sentir e o agir. É quando você alinha as suas ideias com o que você sente, com o que você faz. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para pensar, não é para responder. Se quiser, escreve ela. O quanto você
pensa uma coisa, sente outra e faz uma terceira. Não é assim que vocês vivem? De repente, você teve uma ideia, só que você sente uma coisa e você faz a terceira coisa. Você não está congruente, você não está alinhado, você não está coerente. E essa coerência é quando você ouve o que o teu eu superior e faz o que ele manda. Isso é coerência. E nós precisamos reeducar o ego para a gente entrar nessa coerência. Só quando entrar nessa coerência que vai dar certo as coisas. Enquanto não entrar nessa coerência, você vai ficar nessa vida louca que você tem. E repara uma coisa. O imediatismo é um traço marcante da mente do ego. Eu quero agora. Tem que ser agora. Tem que ser do meu jeito. Nós queremos iluminar sem ter que cumprir as tarefas do desenvolvimento pessoal. A gente quer a magia, a gente quer cocriar sem fazer as etapas. O ego quer ser perfeito agora, tem que ser. Mas o ego não quer aprender como fazer. Percebe dentro de vocês essa parte que fala tem que ser agora. Percebe isso dentro de vocês agora. Essa cobrança. Tem que ser já. O ego, na maior parte do tempo, é regido pela consciência infantil e não pela consciência do adulto. Repara, para criança, lembra de criança pequena. Criança pequena, ela muitas vezes ela quer as coisas para ontem. Não tem tempo. Se ela tem fome, ela quer comer agora. Se ela quer brincar, ela quer agora. E ela faz birra, ela bate, ela tem chilique, porque tem que ser agora, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser. Toda vez que você entrar nessa consciência, é uma consciência infantil do ego. O quanto vocês estão vivendo na consciência infantil do ego, gente? Levanta a mão quem está vivendo nessa consciência infantil. Quem consegue perceber os momentos de consciência infantil. Levanta a mãozinha. Pode ser através da câmera, a mãozinha real, ou pode ser... Vocês estão percebendo que essa parte de vocês... Nossa, tem gente que está com a mão lá em cima, né? Mas é assim, gente, nós estamos aprendendo. A gente é criança que está aprendendo e tudo bem. A gente não tem que se julgar, nem se chicotear, não. A gente está aqui numa sala aprendendo igualzinho a todo mundo. E tudo bem. Que legal que vocês estão aprendendo. Vocês estão domingo de manhã aqui. Olha quantas pessoas que estão aqui. Ó, 50 corajosos que estão com o ego um pouco mais adulto. Então, toda vez que você sentir essa coisa do imediatismo, tem que ser agora, já vai acender a luzinha. Nossa, é o meu ego infantil. Não é meu ego adulto, é o ego infantil. O ego infantil, ele não ouve o eu superior. Como saber se é o ego ou o eu superior que fala as coisas? Tá? O ego é imediatista. Ele quer essa coisa para ontem. É voluntarioso. Sabe, assim, tem que ser do meu jeito. Tem que ser dessa maneira. Todo cheio de mimimi. O ego é obstinado. Sabe uma pessoa obstinada que fica cego por uma coisa
e não vê as outras, essa obstinação é um ego, não é um eu superior, e é um ego infantil. Quando a gente começa a contar muita historinha para a gente, é um ego infantil. E essas historinhas são um monte de ilusões. Nossa, você não sabe quanta ilusão que eu tinha. Quando eu fazia terapia, o Antar, ele fala, nossa, você tem muita ilusão. Só que ele falava de uma maneira tão amorosa, só que eu não entendia ainda a ilusão, porque eu estava na ilusão, e quando a gente está na ilusão, a gente está cego. Eu estava na ilusão, ainda obstinada, voluntariosa e imediatista. Então, eu estava cega, eu estava tapada, eu estava burra, porque eu não estava conseguindo enxergar, porque eu estava imersa no meio dessa ilusão que eu mesma criava para a minha vida. O ego não sabe aguardar uma coisa para essa coisa estar pronta. As coisas têm um processo, têm um tempo, e o ego não sabe, ele quer para ontem. E quando não é como eu quero, o ego fica mal. Ah, agora eu fiquei mal, o ego adoece. Então, toda vez que vocês se virem nessas coisas, querer as coisas imediato, estar assim, esse estado voluntarioso e birrento, obstinado, na ilusão, contando um monte de historinha, não tendo paciência para esperar ou para fazer que as coisas deem certo, e ficar bravo porque não foi do seu jeito, você está no ego, e no ego muito infantil. Não é eu superior. Então, agora vocês sabem diferenciar. O ego infantil, ele gosta de ser o centro das atenções, de estar no palco, de receber um monte de confete e aplauso. O ego não quer pagar o preço, quer encontrar pronto e quer ser servido. Vocês já se sentiram desse jeito, não se sentiram desse jeito? Toda vez que você quer estar nesse palco, você está nesse ego infantil. Eu quero que alguém faça por mim. Toda vez que você se coloca como vítima, você entra no ego infantil. Toda vez que você não quer fazer as etapas, você está no ego infantil. Toda vez que você quer que o outro faça por você, o outro significa outra pessoa, o parceiro, filho, funcionário, chefe, o político, a sociedade, até Deus a gente quer que faça pela gente. Quantas vezes que a gente reclama e pede até para Deus fazer pela gente? A gente está no ego infantil. É duro ouvir isso, né? Mas eu estou também falando para mim mesma, não é só para vocês, não. Eu estou falando para o meu ego infantil. O ego adulto, como que é esse ego adulto? Aquele ego que ouve o eu superior. Ele sabe que a perfeição é possível, ele sabe que tem trabalho a fazer, ele sabe que leva tempo para manifestar, ele sabe esperar pacientemente, com muita paciência, ele não reclama, ele faz tudo o que precisa ser feito. Ele faz etapa por etapa. Se ele não sabe, ele vai e aprende aquilo que ele tem que fazer. Ele não reclama, ele vai e aprende. Ele se move e serve o eu superior. E o eu superior fala o tempo inteiro. Quem não ouve é você, porque você está cheio de besteira na cabeça. Na hora que você se aquieta, por isso que a gente fala que meditar é importante. Meditar não é sentar em posição de lótus e ficar fazendo on. Não é, gente, porque tem um monte de gente que senta, faz posição de on e não medita coisa nenhuma. Meditar é ter uma postura de esvaziar a cabeça, de não ficar dando trela para o blá, blá, blá mental. Isso que é meditar. Ó, teve uma aula anterior que eu falei exatamente disso, do blá, blá, blá mental. Vai lá, ouve de novo essa aula.
O importante, grifa aqui, gente. Lição de casa para vocês. O importante é aprender a distinguir entre o ego adulto e o ego infantil. O ego adulto sonha, ele vislumbra o futuro, ele sonha com coisas e dá passos disciplinados em direção ao sonho. O que é dar passos disciplinados? Ele faz o que tem que ser feito no momento correto, ele tem paciência quando tem que ter paciência, ele aprende o que precisa aprender, ele para de fazer coisa que não tem que fazer mais, que tira ele do caminho. Isso é o ego adulto. O ego infantil faz o quê? Fantasia! E tem que ser tudo imediatamente. Essa é a grande diferença, tá? Perceba como você se move no seu dia a dia, gente. Agora um exercício de observação para vocês. Como você se move no dia a dia? Em que lugares, regiões, assuntos, diante de que pessoas e de que circunstância o ego adulto chega e assume o comando, ou deveria chegar e assumir o comando? Repara. Repara em que lugares que você está na criança infantil e o ego deveria assumir o comando. Repare em que regiões ou assuntos você ainda está no ego infantil e o ego adulto deveria chegar e assumir esse comando. Diante de que pessoas seria mais interessante o ego adulto chegar e assumir o comando? Em que circunstâncias da sua vida seria melhor você ter o ego adulto assumindo o comando e não deixar a criança birrenta, imediatista, voluntariosa, querer assumir? E você precisa também saber que tem um tempo para tudo. E tem uma coisa que eu ouço muitas pessoas, não, então eu tenho que eliminar o ego, né? O ego que me atrapalha, eu tenho que ser o eu superior e tenho que eliminar o ego. Não, você não pode eliminar o ego, porque dispensar o ego é cometer um suicídio. Como é que você vai conseguir viver aqui na 3D sem ego? Se tem algo manifestado, se você está vivente aqui com corpinho 3D, você tem um ego, manifestou. Tem ego. Tem um nome, Cristina Michalquenas, tem um ego. Senão, você não teria nem esse nome. Tem uma tarefa na vida, tem ego. Tarefa na vida pode ser, desde eu dar essa aula, eu ir no supermercado, eu fazer uma comida, eu estar ouvindo e aprendendo como ouvir mais meu eu superior e obedecer mais. É uma tarefa. Significa que eu tenho ego. Não dá para fazer as coisas na 3D sem ego, tá? Então, esqueçam de destruir o ego, dispensar o ego. Isso é suicídio. Isso é o ego infantil querendo ter uma resolução mágica, ter uma ilusão mágica para resolver o problema de forma imediatista, de não ter que regaçar as mangas e fazer. Você está vendo que a criança infantil pirrenta? O ego precisa aprender que ele não é o Senhor. Olha o quanto você deixa o seu ego infantil controlar a sua vida. Toda vez que você deixa o ego infantil, ou aquele marinheiro que não estudou mapa, não sabe navegação, controlar a sua vida, olha o que dá. Olha os relacionamentos que você se coloca. Olha a parte financeira da tua vida onde está. Olha os problemas que você tem. Olha tudo aquilo que você não gosta na tua vida é porque você deixou o ego infantil controlar.
Você não pode deixar esse ego infantil dar as diretrizes da sua vida, porque ele é infantil, ele não sabe. Imagina você dar as diretrizes da sua vida para uma criança birrenta de 2, 3 anos de idade. Vai dar mal. Vai dar mal mesmo. Então, nós precisamos educar o ego para ele dizer sim para o próximo passo. Hoje é domingo, eu tenho um compromisso. Eu podia estar na cama, mas tenho algo mais importante para o meu crescimento. Não vou sair da preguiça. Então, vou sair da preguiça e vou participar dessa reunião. O ego infantil quer ficar vendo TV, quer que lhe tragam comidinha, quer que resolvam tudo para ele. Não quer fazer nada, ele quer ser servido. Leda, abre teu microfone e fala aquilo que você falou no início da reunião para mim. Então, eu acordei e fiquei de preguiça na cama, pensando nas coisas que tinha que fazer. Era 6h30, eu falei, ainda posso ficar mais 1 hora. Aí, quando eu percebi, eu falei, oi, hoje tem encontro com a Cris. Não posso enrolar, porque eu tenho um ritualzinho de manhã e não daria tempo. Aí eu falei, não, é mais importante assistir a Cris do que eu continuar aqui. E aí eu pulei fora e estou aqui, graças a Deus, e aos seus ensinamentos que eu acompanho há tanto tempo. Gratidão. Agora você percebeu o momento do ego infantil e o momento do ego adulto? Sim, eu tenho percebido isso muitas vezes. Desde que você deu aquela aula lá no nosso curso Ser Terapeuta, que você ensinou para nós, só que a gente acaba esquecendo. E com essas aulas atuais, as coisas ficam mais presentes, mais fortes, ultrapassa aqueles momentos de ego, digamos assim. Porque até mesmo quando você está com algum problema de saúde, não tenho dúvida nenhuma que é para algum ganho secundário, é o ego querendo alguma coisa. Mas aí você vai vencendo. E agora, assim, sempre que eu vou ficar blá, 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 conforme eu estou agora, eu falo, ego, fica quieto, porque eu já respondi. Pronto. Maravilha. Nada como pegar um exemplo vivo. Exato, sim. Tá gravando tudo. Vocês vão poder ver tudo de novo. Vou fechar aqui, tá, Cris? Tá, pode fechar. Tata, quer falar? Gratidão. Eu queria falar a frase que a Leda usou, que ela virou para ela mesma e disse, Leda, levanta daí, porque tem coisa importante no dia de hoje. Isso é exatamente o tom do eu superior. O eu superior, ele parece um pai. Às vezes é meio curto e grosso. Levanta daí e faz. Quantas vezes Jesus falou exatamente, levanta e anda. É a mesma coisa. Se você entra no blá, 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 ai, a cama tá gostosa, eu queria ficar mais tempo. É o ego infantil. Para a gente começar a resolver nossos problemas, é começar a parar de se identificar com esse ego infantil e começar a fazer igualzinho que a Leda fez. Perceber quando eu estou no ego infantil e quando eu entro no adulto. Falou o ego infantil, o ego adulto com certeza vai falar. Só que a criança tem que ouvir e tem que acatar, pegar e fazer. Então, quanto maior a nossa integridade, nós nos alinhamos com o divino. Quanto mais a gente ouve o nosso capitão, mais a gente está alinhado com o nosso eu superior e a gente está no caminho certo. Uma dica, gente, não se identifique tanto com os papéis que vocês têm na vida. Com o papel de esposa, de marido, de mãe, de filho.
de funcionário, de chefe, de aluno, de professor, de terapeuta, de cliente. Não se identifique tanto, são apenas papéis e eles são temporários. Você está vendo que você é muito mais do que isso? Então, não se identifique. São nesses papéis que o ego vai fazer o trabalho que ele tem que fazer, ouvindo o que o eu superior mandou. E começa a se ver como um ser espiritual. O eu sou que é servido pelo ego. Então, começa a perceber que você é esse eu sou e serve ao ego. Tá? Beleza, gente. Agora é o momento da gente abrir a roda. Quer fazer a pergunta, Lívia? Quem quiser já vai levantando a mão. Quem quiser comentar, perguntar, participar. Diga, minha linda. Bom dia, gente. Eu nem lembro mais o que era, mas é mais ou menos assim o que você estava falando. Tem umas coisas, você sabe aquele textinho quando a consciência pleidiana que fala assim, que a gente, quando a gente começar a ver o Deus no outro, numa árvore, em qualquer coisa, né, é que a gente, digamos assim, a gente cresceu, né? Então, assim, o que eu percebo, assim, você falando disso, desse alinhamento do ego e com o nosso eu superior. Às vezes, eu me perguntava assim, para trás, poxa, eu estou em oração, estou fazendo minhas orações, aí por que daquela determinada pessoa, por que eu me aproximei daquela determinada terapeuta, se ela não estava alinhada com outras coisas, eu não entendi, poxa, tipo assim, mais ou menos assim, cara, como é que não era para mim estar alinhado com outro tipo de pessoas, e às vezes eu não entendi, às vezes eu me questiono sobre isso, eu falei, onde é que estava o meu alinhamento com o meu superior? Porque quando a gente está alinhado, né, a gente sabe o que a gente faz, né, isso precisa ser feito. Sim, né? Fazer oração, fazer meditação não significa estar alinhado. Porque muitas vezes você está fazendo uma prática, só que a tua vibração está diferente. O que importa é a vibração, não é o que você está fazendo, é o que você emana. Você fez uma oração, mas depois você fala, ai, que sacanagem isso comigo. Pumba, aquela oração já acabou toda. Toda a energia daquilo foi. Abre o microfone. E Lívia está com o microfone fechado, minha flor. E nem foi eu que fechei, engraçado, eu nem trisquei, acho que aí na tela. Deixa eu só falar. É que está no automático, a gente está fechando meio que no automático os microfones, só para na gravação ficar bonito. Ah, tá. Então, assim, gente, quando é que eu vou saber que é meu eu superior falando comigo e quando é meu ego? Às vezes eu fico com essas perguntas, né? Hoje você conseguiu entender? Aham. Não é fácil, não é simples, não é da primeira vez. Essa aula é legal assistir no mínimo 3 vezes, tá? Porque o nosso ego tem muita resistência. O nosso ego fica muito na birra. Enquanto que a gente fica na birra, a gente não ouve. Então, sabe aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa aula do Piche Sofia, eu assisti 5 vezes para poder falar para vocês. Porque o meu ego também é resistente. Então, apenas começa a perceber. É possível ter o ego mais adulto? Deixa eu ver até aqui que escreveram aqui no chat. Ai, cadê meu chat aqui? Ter o ego mais adulto e depois ele ficar infantil? Claro, porque sinto que ele era adulto. Em cada momento o teu ego muda. Mesmo quando era criança.
porém sinto com as dores da rejeição, entre outras coisas, fui ficando infantil na posição de vítima. Sim, o nosso ego vai ser desenvolvido durante vidas e vidas. Não é só nessa vida que você vai desenvolver o ego. E a gente é igualzinho uma criança aprendendo a andar. A gente levanta, dá 2 passinhos, cai, levanta, dá 2 passinhos, cai, até a perninha ficar firme. Então, nós estamos nessa etapa do desenvolvimento. Então, a gente tem que ter paciência com a gente, porque tem horas que você vai de novo cair, depois você vai levantar. Isso que é aprender. A gente acha que por ter anos de idade a gente é adulto, mas não. Todo mundo na Terra é criança. Todo mundo na Terra ainda é infantil. Eu tenho muita infantilidade, mas muita. Vocês não sabem as procrastinações que eu faço. Eu faço tudo isso, gente. Só que eu estou conseguindo ver e aceitar. Quantas vezes eu pego e fico vendo gatinho e cachorrinho? Você já sabe. Outra coisa, em vez de comer coisa saudável, quando que eu estou com fome, eu adoro comer batatinha chips. Eu ainda faço isso. Eu sei que não é para fazer. Outro dia eu fiz um teste. Ontem. Eu resolvi tomar um copo de Coca-Cola. Eu comi um lanche no shopping e resolvi, vou tomar um copo de Coca-Cola. Gente, aquele negócio me desceu torto. Realmente não faz bem. Deu mais acidez do que digeriu. Então, a gente está fazendo tentativa e erro, e não é para a gente se julgar, não. Vocês estão aprendendo. Olha que coisa legal, gente. Sim, somos espelhos. Quando identificamos que não é o que queremos, sim. É exatamente. A gente é muito espelho. Se incomodou, se tem alguma coisa que te incomodou, incômodo, às vezes você olhar uma coisa no outro e até admirar pode ser um incômodo disfarçado também, tá? Incomodou, pega que é teu. Se está incomodando, não está resolvido. Então, tenta resolver de outra maneira. Se daquele jeito não deu, aquela terapia não deu, experimenta outras coisas, porque aquilo não está sendo resolvido ainda. E, às vezes, resolver é tempo, é persistência, é constância. Aí a gente resolve. E a gente tem que ser paciente com a gente. Ih, caí de novo. Então vamos levantar? Vamos levantar com amorosidade, sem chicotinho. Quem está na mentoria sabe, né? Que eu falo muito do chicotinho pessoal de cada uma de vocês, daquele auto-julgamento. Eu já fiz um monte de curso, eu sei um monte de coisa e ainda não faço, então eu me chicoteio. Caracoles, gente, vocês estão aprendendo, você já sabe a lição. É igual fazer aquele caderno, sabe aquele caderno de linha verde, que no começo a linha saía toda torta? Depois de quantos caderninhos que a linha de você saiu bonita? A palavra, a letrinha ficou bonita. Depois de uns 5 cadernos daquele. Quanto tempo levou? Um monte. Então, não se julgue, não se cobre. Continua fazendo o que tem que ser feito passo a passo. Só continua. Simples assim, tá? Gratidão, Lívia. Amparo, você levantou a mão. Abre o teu microfoninho. Bom dia. Bom dia, linda. Então, é a segunda vez que eu estou aqui assistindo e estou adorando. E acho muito lindo o seu jeito, né? Muita sabedoria e muita humildade. Parabéns. Ai, gratidão. Eu estou igualzinho vocês. Eu estou criancinha como vocês. Nós estamos tudo numa sala com um monte de criancinha. Sabe, ou um monte de cego um tentando guiar o outro. A gente está igual. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. E a gente, na tentativa e erro, vai conseguir. Seja bem-vinda. Gratidão. Então, eu vejo assim, essa coisa do ego, né? Nos
nos idosos. Eu sou psicóloga, eu atendo muito idoso, então ele fica assim, meu filho não me liga lá, mas ele não quer, ele não fala comigo, não tá, viajou, não importa comigo, né? Então eu vejo que isso fica muito forte. Então, assim, é difícil, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar. Então, aqui tem um monte de metáforas para me ajudar agora, um monte de aprendizagem para me ajudar meus pacientes, né? E eu também tenho essa coisa de comer doce, né? Eu começo a dieta para, agora eu já vou começar a educar meu ego. Agora você vai saber o ego infantil. Ai, que docinho gostoso. Se você comer, vai engordar. Só mais hoje? Não, só mais hoje, só mais hoje. Aí, quando vê, você já está, né? E é muito legal, porque em outros lugares já fiz um monte de terapia, mas aqui, assim, eu encontrei algo, assim, que preenche tudo, né? E eu vou ler esse livro, vou comprar esse livro, e vou ler, e vou dar de presente também, assim que eu puder. Acredito que é um presente maravilhoso, né? Não, mas o Piche e Sofia é muito difícil de ler sozinho. Você tem que ler num curso, alguma coisa assim, porque se você realmente está interessada, quem tiver interessada no Piche e Sofia, entre em contato no particular, que depois tem grupos de estudo, porque sozinho você não entende. Eu não entendo sozinho, eu tentei, até hoje eu não consigo. Mas daí a gente chama também para participar do curso. Assim, por que você não dá um curso só de Piche e Sofia, assim, só isso? Porque eu não sei, eu estou engatinhando, mas tem pessoas, sim, que eu posso compartilhar com você. Tem grupos gratuitos de estudo do Piche e Sofia, sim. Quem quiser, entre em contato no particular, que depois eu entro em contato com a pessoa e depois ela tem que ver o tamanho dos grupos, ela vai liberando os links para mim. Sim, qual que é o seu contato? Você está no grupo da Família Galáctica, não está? Sim, eu acho lá. Então, na Família Galáctica, clique em mim, conversar comigo particularmente. Clique em cima do meu nominho, que você não... Cris, eu sou um pouquinho analfabete, mas eu vou educar meu ego para ele ficar esperto. Olha, você falou uma coisa legal. Quem é analfabete, eu não sei fazer, tá difícil. É o ego infantil. Sim. O ego adulto sabe. É uma linguagem nova, digital. Mas é possível aprender. Eu vou ter paciência, eu vou aprender de pouco em pouco. Eu vou chegar lá, sim. Mas assim, é como se você colocasse um zoom e fizesse isso daqui. Nossa, eu não sabia disso. Aí veio assim, caiu tudo aqui, né? Mas é um grande aprendizado, gratidão, muita luz. Simplificar a linguagem. Eu sinto que as pessoas são ou muito técnicas e não trazem assim para o real do nosso dia a dia. Uhum. Agradeço, gratidão a todos. Gratidão, você é luz. Ai, gratidão, nós somos luz. Vocês me deixam mais, assim, iluminada para levar mais luz para todo mundo. E olha, gente, tudo isso que eu falo aqui, por favor, ensinem para as pessoas próximas de vocês. Sabe, tem um termo que a gente fala transbordo. O que é transbordo? Na hora que você recebeu, transborda para os outros o que você está aprendendo, por favor. Esse é um conhecimento que a gente tem que ajudar o próximo, tem que ajudar o povo de casa, tem que ajudar cliente, tem que ajudar amigo. Solta isso e bota tudo isso para frente, gente. Está na hora de cada vez pratiquem e ensinem. Pratiquem e ensinem. Ensinar é uma das maneiras também de aprender. Por isso que eu ensino, para eu aprender um pouquinho mais e praticar mais, tá? Esses são os macetes da Cris para vocês, tá? Quando percebemos que não é o ego, isso é meu, perceba entidades. Tá, entidades. Entidades, elas se aproximam da gente por frequência de vibração semelhante. Semelhante atrai semelhante. Se você pensa, ai, nossa, como comer só mais esse, você vai pegar um monte de entidades comilonas que vão estar do seu ladinho, tá? Viciados em comida, vão estar perto e vão inspirar você para comer mais. Então, eles vão até botar na cabecinha do ego infantil,
Ah, não tem problema. Eles vão virar tudo amiguinho do seu ego infantil, as entidades. Mas se você ouvir o capitão, o teu eu superior, que seria esse ego adulto, você fala, vamos acabar com a bagunça aí. Vamos acabar com a bagunça aí, porque, olha, você está ouvindo esses amiguinhos tudo aí, que é tudo igual a você, tudo gordinho. Você quer emagrecer, vai ouvir gordinho, então você vai engordar assim mesmo. Isso a gente também faz com álcool, com drogas, com relacionamento abusivo, são todos os nossos vícios, tá? Quem mais quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Como perceber se amo alguém com o ego e não com sentimentos superiores? Ah, muito fácil. Se você tem aquele pensamento, não vou viver sem essa pessoa, é ego. Se você, assim, morre de tesão por essa pessoa e fica obstinado por essa pessoa, é ego, tá? O amor verdadeiro, você pode sentir tesão, atração sexual pela pessoa, pode estar gostoso de estar com aquela pessoa, mas você sabe que você vai viver muito bem sem aquela pessoa. Deu para sacar? Toda vez que dá aquele comichão, é o lado obstinado do ego, que fica cego e entra naquela ilusão. Vocês estão sacando as diferenças de ego? É muito legal a gente falar isso. Isso ajudou a achar o fio da meada para resolver os seus problemas? Agora você está percebendo que quando a gente está no ego, a gente fica tudo aqui, nesse nível aqui. Vou botar a foto no parquinho agora, com alegria aqui. Ah, beleza! Quando a gente está no ego, a gente fica só aqui, bem perto dos problemas. Quando a gente vai para o eu superior, o capitão comanda lá da ponte de comando. Ele consegue ver de cima. E ele vai ver, eu estou enxergando outras coisas que o marinheiro não está enxergando. Eu estou com uma visão panorâmica e o problema não é tão grande, mas o marinheiro que está todo com as mãos cheias de lama, todo cansado, não está enxergando, mas eu daqui de cima enxergo. Então, por isso, a gente precisa sair dos papéis e subir, tá? Ego medroso. O ego medroso, a gente tem medo por falta de conhecimento. Tudo que a gente não conhece dá medo. Então, se você tem medo de alguma coisa, conheça mais aquilo que você tem medo. Aprenda mais. Dá trabalho? Sim, dá trabalho. Quando a gente desencarna, o ego continua ou ele é integrado ao eu superior? Bom, quando a gente desencarna, essa parte do ego é acoplado ao teu espírito, tá? E aí você ainda lembra dos outros egos das outras vidas, tá? Então, você lembra do ego dessa vida, mais o ego da vida anterior, a anterior. Então, você tem mais egos juntos. Mas você tem uma visão mais periférica. Mas ele vai ficar, e você vai ficar com também as suas manias e tudo mais. Mas como você tem mais conhecimento, que você já está vendo de cima, é mais fácil lidar. Porque você saiu do ego que está aqui na 3D, você foi para 4D. Podemos dizer que egos infantis destroem relacionamento? Claro, claro que destrói. Destrói relacionamento, destrói profissão, leva para a miséria, para a pobreza, para a doença. Claro, exatamente isso. Kátia, quer abrir o microfone? Então, esse do ego infantil, eu estou aprendendo também. Eu já fiz bastante terapia também,
Hoje eu estou entrando nessa parte de terapeuta, né? E eu também fico me policiando. Igual, tem um problema que eu tenho, que eu vou ter que operar mesmo. Eu tenho 2 hérnias de disco no nervo ciático, que eu estou aguardando posição do meu convênio, e algumas coisas eles aprovaram, outras não. E é um médico que era do convênio e saiu do convênio. Só que aí está essa briga, eles querem médico do convênio, eles não querem um fora do convênio. Só que eu não, a coluna, eu já operei uma vez, quando eu tinha 9 anos, é um negócio sério. E o que ele vai fazer é evasivo. E o que a auditoria lá dos médicos falaram, que tinha que abrir minhas costas, mas o médico falou que não há necessidade, porque não pode mexer na minha estrutura óssea, senão eu viro cadeirante. Aí, beleza, aí eu estou nesse impasse. Aí ele pediu para mim me afastar dos trabalhos, porque a recuperação são 6 meses. Aí eu vou no INSS, isso é uma aprovação, sabe? Aí eu fui no INSS dia 10, o sistema não estava funcionando, já apresentei todos os exames pré-operatórios, só falta o convênio confirmar para me poder operar. Aí depois, quando deram essa notícia, eu falei para mim mesma, se fosse em outra situação, eu teria esperneado, gritado, igual uma criança, mas dessa vez eu falei, não era para ser agora, eu tenho que esperar o tempo, porque não é agora, então eu tenho que ter paciência. Porque talvez vai ter no convênio o médico certo do jeito certo. Entendeu? Então, começa a criar uma vibração e imaginar que já deu certo aquilo que você quer. Sabe? Sustenta o que deu certo, sustenta até que tua coluna já curou até sem cirurgia, para que você faça um exame antes e o médico fala, nossa, mas não é tão grave. Então, sustenta isso. Você já assistiu um documentário chamado Rio, de H-E-A-L? Deixa eu escrever aqui no chat para vocês. Tá bom. Rio, tem em português. Por favor, assista esse documentário e faça o que o médico falou para fazer. Esse rapaz que fez eu não lembro o nome dele, não foi o Greg Braden, foi outro, ele sofreu um acidente de bicicleta, esmagou 2 vértebras. Ele reconstruiu as 2 vértebras, mentalizando 3 horas por dia a vértebra intacta. Só que você vai ter que ter saco de fazer isso. Se você tiver saco, você se cura. Tá? Mas é uma coisa assim, 3 horas por dia, como se você escaneasse cada pedacinho da tua coluna, cada pedacinho da tua vértebra. Assiste esse documentário. E quem tem problemas de saúde, por favor, assista. E quem não tem também, assista, que é magnífico. É o Joe Dispenza. É o Dr. Joe Dispenza. É maravilhoso. Tá bem. Então, gratidão. Gente, mais alguém quer falar para a gente fazer o nosso intervalinho? Bom, então deixa eu trazer umas novidades para vocês, tá? Então, antes do intervalinho. A Vânia Temporini e mais uma turma que estuda a lei do tempo já há bastante tempo, nós estamos criando uma comunidade para a gente experimentar viver de acordo com a lei do tempo. Que aí é um outro assunto. Quem não entende da lei do tempo, tem até vídeo aqui no canal. Depois eu vou fazer mais uma live, até com a Vânia, para a gente falar desse projeto, tá? Criar uma comunidade aqui, na 3D, com uma escola, com tudo, é meio complicado. Virtual é rapidinho. Então, a gente está usando o virtual para fazer isso. E nessa comunidade 1320, vai ter escola, vai ter atendimento, vai ter curso, vai ter coisas com preço bem baratinho e vai ter coisas mais barato do que fora, tipo atendimentos, cursos e coisas do gênero. Então, a gente está criando isso
Eu depois vou até compartilhar com você até um link da Vânia, para vocês entenderem o que é essa comunidade 1320, que é algo também interessante de participar, para vocês aprenderem mais coisas e ampliarem mais, tá? E por sincronia, né, que é engraçado, chama-se Comunidade Galáctica. Olha, gente, tem muito material. Olha, a Adriana está falando, tem vários cientistas, esses cientistas novos que estão assim com tecnologia de ponta, tem no YouTube, gente. Eu ouço mais ou menos umas 3 a 4 horas de aulas e palestras por dia. Em vez de ouvir besteira, ouça coisas que você aprenda. E você vai aprender coisas maravilhosas e depois pratica. Não adianta viver sem praticar, tá? Depois olha o chat, porque uma está conversando com a outra aí, tem uma que vai chamar outra no particular. Então, olhem aí o chat também, porque tem coisa legal. Então, nós vamos fazer uma sessão de Tamiana. Tem pessoas que são novas aqui, nunca receberam sessão de Tamiana. Então, o que é a Tamiana? A Tamiana é uma técnica vibracional trazida pelos seres das Pleiades que vivem na 5ª dimensão de consciência, então eles estão mais evoluídos do que a gente. E na sessão de Tamiana, o que ela faz? Ela vai elevar toda a frequência vibratória do corpo de vocês, que ela vai trabalhar todos os corpos e todos os chakras, para elevar essa frequência. Elevando a frequência, tudo que vibrava numa frequência mais baixa começa a se romper. Pode, às vezes, ser desconfortável. Você está agarrada com problema de falta de dinheiro. Então, de repente, durante essa semana, vai vir na tua cara tudo aquilo que te leva para a falta de dinheiro. Vai cair na tua cara. Não vai ser agradável. Você vai ouvir coisas, você vai perceber, você vai ver um monte de coisa. Vai vir na cara. Para quê? Para você olhar e para você fazer diferente. Sabe aquela coisa que você quer fugir? Você vai olhar na cara. E ela vai romper energias que não condizem mais. Coisas que você já conseguiu resolver, sabe aqueles agarradinhos que a gente pega na aura? Ela rompe e tira. Se você, durante essa semana, olhar com compaixão e mudar comportamentos, a tua vida muda. Se você não fizer nada, vai repetir tudo de novo, você vai voltar para os problemas anteriores e tudo mais. Porque a sessão, ela não é mágica. Ela te facilita, mas você tem que dar o passo. Você tem que ser o ego adulto e fazer o que tem que ser feito. Se você fizer o que tem que ser feito, nossa, grandes transformações vão acontecer. Mas tem gente que fala, vou fazer a sessão e não vou fazer nada. Então tá. Durante a semana, vai vir aqueles flashes na sua orelha. Pega e obedece. Obedece e depois me conta o que aconteceu. Vai dar trabalho. Quem está falando é o ego criança. Tudo dá trabalho na vida. Respirar dá trabalho, escovar dente dá trabalho, comer dá trabalho. E a gente faz o que tem que ser feito. E tudo bem. A gente está aprendendo. E tudo bem. Tá? Então, para a sessão de Tamiana, essa parte não fica gravada, porque eu vou abrir um campo de energia e depois da sessão eu vou fechar o campo de energia. Então, quem está aqui presente no Zoom vai participar, porque vai estar no campo de energia. E eu não sou louca de abrir o campo e deixar o campo aberto para Deus e todo mundo entrar no campo com os agarradinhos, obsessor e tudo mais. Eu não sou louca de fazer isso. Eu preservo o meu ser. Então, toda vez que a gente trabalha com energia, a gente tem que tomar cuidado com o campo de energia da gente. Então, por isso que eu não deixo a parte da sessão gravada. Porque eu me preservo. Eu aprendi como lidar com a energia. Eu ainda não sou um ser tão iluminado que consegue estar com esse campo aberto. Eu ainda estou aprendendo. Tá? Então, eu abro o campo e fecho o campo. Então, durante a sessão de Tamiana, vocês vão achar um local para deitar,
ou fazer sentado, deitado é mais gostoso. Se você sente frio, traz uma mantinha, uma meia, porque é uma energia geladinha, a energia dos pleiadianos. É uma sessão que vai durar mais ou menos 1 hora. Eu vou guiando a sessão, você vai ficar deitado, eu vou guiando, no final eu coloco uma musiquinha, e depois a gente não faz mais nenhum comentário no fim da sessão por aqui pelo Zoom, porque tem pessoas que talvez querem continuar nesse embalo gostoso, dar uma dormidinha a mais para integrar um pouco mais a energia, tá? Então, aí depois eu não abro, e depois a gente vai falar pelos grupos do WhatsApp, que eles estão abertos para a gente falar. Tá? E pode convidar marido, filho, esposa, cachorro, papagaio, criança, pode convidar. Todos são muito bem-vindos. Lívia, quer falar? Cris, rapidinho. Você fala que você vai abrir um campo de energia e fechar. Quando eu estou fazendo sessão de planiana, eu nunca fecho o campo, não. Eu só terminou a sessão, mas o que é esse fechar? Quando você está com uma pessoa, é uma coisa. Quando você está com poucas pessoas, é uma coisa. Eu estou com um grupo de 50 pessoas, gente. Olha a diferença. E eu tenho que ter autorresponsabilidade para mim. Depois eu falo das partes técnicas da Tamiana no particular, tá? Que isso daí isso tem a ver com o curso de Tamiana, tá bom? E eu te explico mais lá. Mas isso são coisas que normais da gente fazer. Quando que a gente vai trabalhar com grupos de pessoa, um grupo de pessoa, a gente precisa aprender a sustentar a energia. Então, eu comecei com um grupo pequenininho, de repente eram 3 pessoas, que depois viraram meia dúzia, depois que viraram 10. Hoje eu consigo sustentar umas 50 pessoas, tanto que o universo não me dá mais de 50 pessoas, porque eu ainda não sou capaz de fazer isso, tá? Então, eu tenho que ter gentileza comigo e não querer andar mais do que minhas pernas conseguem andar. Então, conforme eu vou sustentando energia, eu vou abrindo o campo. Tá? Agora que eu entrei nesse projeto da comunidade, com certeza eu vou estar um pouquinho mais pronta para campos maiores. Mas então, é um aprendizado que eu estou tendo. Mas depois a gente fala da Tamiana no particular, isso daqui. Então, gente, nós vamos dar um intervalinho de 15 minutos, tá? Para fazer xixi, beber água, pegue uma garrafinha, depois da sessão. Nesses próximos dias, tomem pelo menos 3 litros de água por dia, tá? Vocês vão precisar de água, porque se não tomar água, dá dor de cabeça. Tomem muita água. Pode ser que vocês sintam alguma coisa na sessão, pode ser que vocês não sintam nada, pode ser que vocês durmam, pode ser que seja desconfortante. Não tem problema, continua. E sempre respirando, e toda a respiração, o ar entra e o ar sai. Quando o ar sai, solta os seus papéis da vida, solta os seus agarramentos, solta o controle, solta tudo aquilo que você quer deixar aí, solta. Solta até a sua vida. Por favor, solta até isso. Porque isso, essa vidinha egóica aqui, é uma parte tão pequenininha de você e você às vezes se atrapalha com tanta coisa, tá? Então, solta tudo durante a sessão. Então, vamos lá, eu também vou no banheiro, vou beber água e daqui 15 minutos a gente volta.